No julgamento do caso Gonzales e outras contra o México, no ano de 2009, também conhecido como caso do Campo Algodoeiro, a Corte Interamericana se deparou com um cenário em que teria ocorrido o desaparecimento e a posterior morte de mulheres vítimas de violência sexual, tendo seus corpos sido abandonados em um campo de algodão na Ciudad Juárez. Daí, o caso também ser conhecido como caso Campo Algodoeiro, porque as vítimas deste caso eram, primeiro, de alguma forma, sequestradas, entre aspas, eram violentadas sexualmente, assassinadas e jogadas, abandonadas em um campo de algodão nessa cidade do México. A corte também identificou neste caso que a investigação dos relatos de violência teria sido marcada por estereótipos de gênero, pela indiferença de agentes estatais. Essa expressão, estereótipo de gênero, tem sido muito trabalhada na jurisprudência da Corte Interamericana. Estereótipo de gênero consiste ou constitui em um conjunto de preconceitos que redireciona a atenção que deveria estar centrada em descobrir a autoria de um crime, em descobrir quem violentou uma mulher, quem assassinou uma mulher, em quais condições, se houve ou não uma perspectiva de gênero, se a mulher foi assassinada pelo fato de ser mulher, se havia naquele caso um ódio em relação ao gênero feminino. Por outro lado, o estereótipo de gênero, ele justifica a conduta masculina. O estereótipo de gênero é encontrado, por exemplo, nas ações e omissões de agentes estatais responsáveis pela persecução penal, em especial pela polícia investigadora, quando diante de relatos de denúncias de violência sexual, de feminicídios tentados ou consumados, vão tentar justificar parcial ou totalmente a conduta dos homens porque a mulher se vestia de determinada forma, porque a mulher era prostituta, porque a mulher estava andando pelas ruas de um grande centro urbano durante a noite. Isso é um estereótipo de gênero que justifica uma violência de gênero praticada por homens contra as mulheres. Voltando aqui para a nossa tela. Este caso, Gonzales e outras, também conhecido como caso Campo Algodoeiro, representa o primeiro precedente da Corte Interamericana em que o tribunal analisou um caso envolvendo a situação de violência estrutural de gênero. Esse componente estrutural é algo que também tem sido trabalhado pela Corte Interamericana em distintos outros contextos. Uma violação estrutural, neste caso, de gênero, violência estrutural de gênero. Em outro caso, por exemplo, no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra o Brasil, a Corte Interamericana reconhece uma violência estrutural não de gênero, mas sim de natureza socioeconômica. E vejam só, esse adjetivo estrutural significa que a difusão da violência cometida contra mulheres. Uma difusão. A violência alcança uma natureza estrutural e sistemática. Diverso, portanto, anoto para vocês do que ocorreu anteriormente a este caso, no precedente do caso Presídio Miguel Castro Castro contra o Peru, em que ocorreu, sim, uma ação violenta, mas dirigida de forma quase que indistinta em relação a homens e mulheres privados de liberdade. O caso do Campo Algodoeiro, isso é interessante da gente destacar, porque isso foi influenciar, anos depois, uma alteração na legislação penal interna do Brasil. O caso Campo Algodoeiro também representa a primeira vez que um tribunal internacional fez menção e reconheceu a existência do feminicídio como crime. Tratando-se o feminicídio da conduta de matar alguém dirigida à mulher pela sua própria condição de mulher, no que veicula, portanto, uma violência contra o gênero feminino.
É claro que matar ou tentar matar uma mulher já era considerado crime anteriormente, é evidente. O feminicídio, porém, surge também numa perspectiva simbólica. O feminicídio vem numa perspectiva simbólica, mas que não se esgota na figura do simbólico. Tanto que há aumento de pena, conforme já veremos na nossa legislação penal interna do Brasil. Mas o caráter simbólico, ele também é relevante quando tratamos de grupos vulnerabilizados. Nós precisamos dar nome para as coisas. Quando alguém simplesmente mata uma mulher, pelo fato de ela ser mulher, manifestando um ódio de gênero, isso não é um homicídio comum. Não é a mesma coisa que matar um homem numa briga de bar. Não é a mesma coisa do que simplesmente uma pessoa que assassina outra pessoa no contexto de uma briga de facções criminosas. A mulher está sendo assassinada simplesmente pelo fato de ser mulher e por ser fisicamente inferior em termos de força física em relação ao homem. Por isso, a figura do feminicídio tem sim uma conotação simbólica, mas também tem uma natureza prática interessante, porque quando damos nome para fenômenos, e o feminicídio é um fenômeno, isso nos ajuda a construir políticas públicas. Isso nos ajuda a planejar políticas públicas, a programas específicos de proteção dos direitos humanos das mulheres. Voltando aqui para a tela, sigamos para confirmar a legislação penal no Brasil. Código Penal do Brasil, homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 4, contra mulher por razões de sexo feminino. Parágrafo 2º. Aqui nós temos, então, um homicídio qualificado. A pena é superior a do homicídio simples. E nós temos no parágrafo 2º-A, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. Inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Percebam, então, que o feminicídio não significa simplesmente matar uma mulher. O feminicídio significa quando há a tentativa ou a consumação de retirar a vida de uma mulher por razões de sexo feminino. E isso ocorrerá quando há violência doméstica e familiar e também, numa perspectiva mais ampla, quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O reconhecimento dessa figura pela Corte Interamericana, no caso Gonzales e outras contra o México, também conhecido como caso Campo Algodoeiro, influenciou essa alteração da legislação penal do Brasil.